Então é isso aí, galera. Vamos ficar com o giro de notícias do Corinthians, notícias atualizadas e dadas pelo Samir Carvalho. O que você achou? Deixa no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de comprar a camisa que está fixada no comentário. Esse link vai te direcionar diretamente para o Mercado Pago e assim você ajuda o nosso canal. E também tem o YouTube Shopping, que agora o YouTube está com essa parceria, né, com o Mercado Livre, Shopee, Magalu e diversos outros. E a gente coloca aí os produtos do Corinthians. E assim você compra e ajuda também o nosso canal. Muito obrigada por assistir até aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.